Oi gente, meu nome é Juliana e estamos aqui hoje para ouvir mais uma palavra que o Senhor direcionou direto para o nosso coração, amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 21 em diante, onde diz: Assim ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogio doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras, não deixe que seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos, não são poucas suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, e seu quarto é a câmara da morte. A palavra do Senhor aqui no capítulo 7, do livro de Provérbios, Salomão vai nos contar que certa vez ele estava na sua janela e do outro lado da rua ele viu uma mulher, uma mulher imoral, que estava com roupas sedutoras, tentando atrair qualquer um que passava ali. E nisso passava, aqui diz, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina, onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela. A palavra que vai nos dizer, que ela o atraiu de alguma maneira para perto dela. E quando ele se chegou perto dela, ela deu um beijo nele e o convidou para entrar, dizendo que não tinha problema nenhum porque o marido dela estava viajando, e tinha levado uma mala cheia de dinheiro e que só iria voltar no final do mês. E aqui diz: ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que caiu na armadilha. O que o Senhor quer falar conosco, através dessa palavra? Aqui nós podemos comparar a mulher imoral, como os desejos da nossa carne, a vontade do nosso eu. E esse rapaz como nós, podemos comparar, trazer como nós hoje em dia. O que é o desejo da carne, A vontade do nosso eu. O nosso espírito, todo dia, ele tem sede e vontade de fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas a nossa carne não. O nosso eu tem vontade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, E todos os dias nós temos uma luta, um conflito grande, muito grande dentro de nós, para saber qual lado que vai prevalecer naquele dia. Se é o nosso lado espiritual de fazer a vontade do Senhor, ou se é o nosso lado carnal, que é fazer a nossa vontade, a nossa vontade da carne. Aquela vontade que é de ser orgulhoso, de ser egoísta, de ser soberbo, de pisar nas pessoas, de fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor, Então todos os dias nós temos essa luta dentro de nós que influencia muito nas nossas atitudes, que a gente toma durante o dia a dia, E aqui o Senhor diz, que assim como aqui nós podemos aprender com essa palavra, que se nós não buscarmos sabedoria, discernimento e conhecimento da parte do Senhor para nossa vida, trazendo alimento ao nosso espírito todos os dias, a gente acaba nos deixando levar, assim como o rapaz, se deixou levar por aquela mulher imoral, Ele não tendo muita sabedoria, não pensou que logo após, talvez o marido dela poderia chegar em casa e pegar os dois e acabar matando ele, Ele não pensou que poderia perder a vida mais além por entrar naquela casa, Ele se deixou levar pelos seus desejos, pelo seu desejo carnal. E aqui o Senhor nos diz, ali o versículo diz: portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras, não deixe que seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos tortuosos, Pois ela causou a ruína de muitos, não são poucas as suas vítimas. Ou seja, se a gente continuar cedendo à vontade da nossa carne, à vontade do nosso eu, de fazer aquilo que é mal, a gente está caminhando em direção à morte, Nós estamos caminhando rumo à destruição da nossa alma, Porque o nosso espírito, ele tem sede de fazer aquilo que é bom, O nosso espírito tem sede de caminhar pelo caminho da vida, que é por Jesus, de fazer aquilo que é a vontade do nosso Senhor Jesus, de nos guiar para
a caminho do Senhor, né? Mas a nossa carne não, a nossa carne, ela quer nos levar para o outro lado, né? Para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, né? Então, se a gente não tiver discernimento, entendimento, sabedoria da parte do Senhor para alimentar o nosso espírito, a gente acaba cedendo que nem esse rapaz e vai ao caminho da destruição, né? Uma vez eu ouvi numa ministração que aquilo que a gente mais alimenta é o que mais vai prevalecer, mas vai ter força no momento, né? Que a gente vai precisar. Por exemplo, se eu alimentar mais o meu espírito do que a minha carne, com palavra da Bíblia, né? Com louvor, com ministração, com jejum, no momento em que vier uma tentação, Deus vai me dar graça para que eu venha conseguir resistir, porque meu espírito vai estar forte no Senhor, né? E eu vou conseguir resistir àquela tentação, vou conseguir resistir àquela bandeja. Porém, se a minha carne estiver mais forte que o meu espírito, quando vier uma tentação, quando vier uma bandeja, né, algo que o inimigo vier me tentar, eu não vou conseguir resistir. Por quê? Porque o meu espírito não vai ter força para resistir. Então eu não vou conseguir. Então o Senhor usa essa palavra, né, nesse dia de hoje para falar conosco, para que a gente venha se fortalecer ainda mais o nosso espírito, porque Satanás, ele é astuto, né? Ele sabe as nossas fraquezas. Ele nunca vai tentar nos atacar numa área em que nós somos fortes. Ele vai nos atacar numa área em que nós somos fracos, né? Para fazer com que a gente venha pecar contra o Senhor. Por exemplo, se a tua área de fraqueza é a área da ira, busca a palavra do Senhor, né? O Senhor vai te dar graça, vai te trazer mansidão, né? Busca o Senhor em oração, leva, né, essa sua fraqueza aos pés do Senhor. E o Senhor vai te dar força espiritual, vai te dar mansidão, vai te dar paciência, para que no momento em que Satanás vier usar alguém para te irritar, você não tem um ataque de ira, não bata na pessoa, não discuta com a pessoa, mas você vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que agrada ao Senhor, vai agir com sabedoria e com mansidão. Agora, se você não buscar a presença do Senhor, pedindo para que o Senhor venha se aprimorar nessa sua fraqueza, quando chegar um momento em que o inimigo usar alguém para te afrontar, para te deixar irada, né, você não vai ter a mansidão da parte do Senhor e vai acabar agindo de maneira que não agrada o Senhor. Vai acabar respondendo, vai acabar gritando, vai acabar se alterando, né? Isso, eu usei isso como um exemplo, né? Mas tem outras áreas, né? Outros sentimentos, né? Que nós precisamos diariamente levar à presença do Senhor, para que o Senhor venha se aprimorar na nossa vida, para quando o inimigo vier nos atacar nessa área da nossa fraqueza, a gente ter força para resistir ao inimigo, né? A palavra do Senhor no livro de Tiago vai dizer assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Ou seja, se submeta ao Senhor, né? Esteja mais na presença do Senhor, busca mais ao Senhor, que ele vai te dar graça, te dar força para você resistir ao inimigo, e Satanás, vendo que não vai conseguir te derrubar, não vai conseguir te fazer pecar contra o Senhor, vai sair da tua presença, né? Vai sair do teu caminho. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, vai nos dizer que Jesus, logo após ser batizado, né, nas águas do Rio Jordão, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Lá no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E Satanás, vendo que Jesus, né, estava sem forças carnalmente, né, a sua carne estava muitos dias sem comer, pensou: vou lá tentar ele, porque agora vai ser um momento em que ele vai estar fraco e vai ceder. Satanás chegou até Jesus e disse para ele: se você é realmente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Transforme essas pedras em pão. E Jesus, ele responde Satanás conforme a palavra. Jesus, ele faz o que está escrito em Tiago, né? Ele se sujeita ao Senhor. O que Jesus fala para Satanás, né? A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai nos contar que Satanás vai mais 2 vezes tentar Jesus, fazer com que Jesus peque contra o Senhor. Mas Jesus se sujeita ao Senhor Deus e responde Satanás através da Bíblia, através da própria palavra do Senhor. Satanás, então, vendo que não iria conseguir fazer com que Jesus pecasse, ele se retira da presença do Senhor. Então Deus envia seus anjos
e fazem um grande banquete para Jesus no deserto, né? E o que nós podemos entender aqui, né? Satanás, quando ele pensou em tentar Jesus, o que ele pensou? Ah, Jesus tá fraco, vou tentar ele agora. Só que o que Satanás não sabia é que por mais que a carne de Jesus, né, estava há 40 dias sem comer, o Espírito de Jesus estava fortalecido no Senhor. Porque imagino eu que Jesus, em todo esse momento no deserto, em que ele estava lá sozinho, ele buscou a presença do Senhor, né? Ele meditou na palavra do Senhor. Ele orou ao Deus Pai, né? Pedindo ajuda para o Senhor, pedindo graça, né? Para ele suportar as aflições, suportar as bandejas, aquilo que o inimigo colocasse na presença dele, né? Então, quando o inimigo foi tentar ele, Jesus, fortalecido espiritualmente, conseguiu vencer o inimigo, né? E que nós venhamos, então, seguimos o exemplo de Jesus, né? E buscar mais o Senhor, buscar mais fortalecimento espiritual do Senhor. Porque quando vier as lutas, quando vier as aflições, quando vier as tentações, a gente estarmos fortalecidos no Senhor para conseguir vencer, né, essa batalha, conseguir ter graça do Senhor para vencer aquilo que o inimigo coloca na nossa frente, né? Então, creio que essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia de hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até segunda. Que Deus te abençoe e um ótimo final de semana. Amém?